Tem alguém que trouxe línguas estranhas, eu te convido a ser renovado, porque Deus manda te dizer: foi eu que te resgatei, foi eu que te lavei, foi eu que te perdoei, te tirei do monturo, te tirei do charco de lodo, te tirei do crack, das drogas, te tirei de uma situação complicada, da criminalidade. E tu vai permitir o teu adversário destruir o que eu te prometi, destruir o que eu construí em você? Não permita. Por isso que Deus te trouxe para te dizer: receba força em mim, se motive em mim, o céu está logo ali, a porta está aberta para nós, e você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Queridos, a paz do Senhor para todos. Por favor, meus irmãos, abramos as Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Capítulo 3, Filipenses 3. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 14. Está escrito assim a poderosa palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Sentai-vos glorificando a Deus. Quando lemos a carta escrita pelo apóstolo Paulo, estamos diante de uma das mais belas escritas paulinas. Uma carta escrita na prisão, queridos, entre os anos 60 ao ano 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele vai trazer um tema que norteará toda a sua escrita, falando sobre a alegria e o sofrimento por amor a Cristo. Vemos que é uma das epístolas do Novo Testamento, escrita enquanto ele estava preso em Roma, e percebemos que, de maneira introdutória, o apóstolo Paulo ele vai começar expressando a sua gratidão pela cooperação dos filipenses no Evangelho, como está escrito em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele já inicia a carta escrevendo as seguintes expressões de gratidão. Agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele conclui dizendo no versículo 7, e é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele inicia essa carta já agradecendo aos cristãos, aos irmãos da igreja em Filipos, pela forma fraterna com que eles cuidavam de Paulo e do seu ministério. Perceba, queridos, que nessa carta, Paulo vai encorajar os crentes a viverem de maneira digna do Evangelho e fala sobre a importância da unidade, da humildade e da alegria espiritual. Por isso que a carta aos Filipenses expressa, irmãos, a alegria de um grande guerreiro em sofrer pela causa de Cristo, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 12, afirmar que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito e expansão do Evangelho. Versículo 13 e 14 do capítulo 1, as prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Por isso que Jesus Cristo, queridos, sendo anunciado e pessoas sendo encorajadas e renovadas pelo seu testemunho, era o combustível diário de Paulo,
ao ponto de não ter nenhum apego às coisas naturais, apenas a Cristo e o seu Evangelho. Com isso, de forma direta, ele escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, tratando sobre o desapego às coisas naturais, tratando sobre o desapego às coisas materiais e tratando sobre o seu alvo, que é o céu. Sobre sofrer pela causa do Evangelho, vemos ainda em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 ao 28, ele escrevendo: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e um dos piores perigos, os perigos dos falsos irmãos. E ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Perceba que a vida piedosa de Paulo foi envolvida no Evangelho e no serviço e pela causa do reino, almejando a eternidade. Então, de maneira introdutória, percebemos essa vida generosa, piedosa e também sacrificial do apóstolo Paulo. Quando vamos para esses capítulos preciosos da carta dos Filipenses, o capítulo 2 trata sobre a perseverança, do amor fraternal, a humildade, a santidade, como também toma Cristo como exemplo de devoção e humildade. Entre os versículos 5 e 7 do capítulo 2, norteia a ideia central do capítulo 2. No capítulo 3, vemos, irmãos, e no capítulo 4, Paulo exortando a guardar-se dos maus obreiros, para que os crentes cultivassem os frutos do Espírito, para que os crentes prosseguissem para esse alvo, imitando Paulo, para que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo não retirassem deles a convicção espiritual. Era o cuidado que Paulo tinha com a igreja. E por fim, o capítulo 4, para entendermos de maneira introdutória, no versículo 19, ele escreve: querido, satisfeito e grato pelo progresso na obra de Deus, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, queridos? Vemos convicção, vemos perseverança, vemos determinação, vemos propósito, vemos alvo, vemos foco no ministério do apóstolo Paulo e na introdução da carta aos Filipenses. Eu trouxe para vocês, para melhor compreensão dos santos, Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 14, em duas versões de Bíblias diferentes, mas para ganharmos tempo, lerei apenas uma, na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Está escrito: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Que glorifica a Deus por isso, meus irmãos. E agora estamos no versículo 12, que é o tema de vocês. O que significa esse versículo, porque foi escrito, e você vai entender para nós começarmos a aplicar a mensagem de hoje. Filipenses 3, versículo 12, irmãos, ao 14, é um bloco de uma ideia central, tratando sobre alvo e eternidade. Então, quando lemos sobre isso, perceba que, para não dar a impressão de que Paulo já tivesse chegado no alvo, ou na linha de chegada, rompido a linha de chegada, ele indica cuidadosamente que ele ainda estava muito envolvido na corrida da vida. E essa advertência contra a má interpretação foi causada pela influência dos perfeccionistas de sua era, perfeccionistas complacentes que se propagavam grandemente na igreja. Há pessoas que estavam divulgando que a perfeição estava aqui,
como todos nós sabemos que a perfeição não está na terra, a perfeição estará quando chegarmos na eternidade. Amém, irmãos? Estamos numa vida transitória, por isso que Paulo escreve aquilo que Paulo não tinha ainda recebido. Quando ele fala no versículo 12, era a experiência do conhecimento final e completo do seu Senhor. Por isso que ele diz que ainda não conheceu completamente, ainda não tinha recebido completamente. Por isso que quando fala de perfeição, ele define o seu alvo, que a perfeição não é as coisas naturais, mas a perfeição é o seu alvo, que é o céu. Por isso que a perfeição aqui seria o pleno conhecimento e a conformidade perfeita com a eternidade. Por isso que o versículo 12, parte B, pode ser assim, de maneira parafraseada, uma expressão: eu consigo esforçadamente para ver se de algum modo poderei conquistar e tomar posse. São expressões originais que se remetem a colonizadores tomando posse de uma terra, da derivada da palavra grega catalambano, que se remete a colonizadores que tomam posse de uma terra. Aí Paulo está dizendo: eu estou peregrinando aqui, mas eu acredito que firme em Cristo eu vou tomar posse de uma terra que é minha por herança, e de uma terra que é minha por conquista espiritual de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi Cristo que nos deu a oportunidade de chegarmos no céu e pisarmos lá e dizermos: chegamos aqui porque Ele conquistou esta vitória. Só que para chegarmos lá temos que passar algumas adversidades. E eu quero trabalhar com vocês nessa primeira ministração sobre o tema: o cansaço não vai te parar. Repita comigo em alto e bom som todos: o cansaço não vai te parar. O grande problema não é começar, o grande problema é concluir. Perceba que quando queremos começar um projeto, estamos motivados, estamos animosos, estamos vigorosos, tudo novo, tempo novo, etapa nova, você está motivado. Mas o grande desafio não é começar, é permanecer. Os grandes obreiros que venceram as batalhas espirituais, e de uma vez e outra sento com os tais, porque eu gosto de ouvir os obreiros mais velhos, os anciãos, os jubilados, e eles dizem: eu só cheguei aqui, meu filho, porque eu perseverei. Nem é correndo demais e nem é parado, é caminhando no passo do gado. Porque o segredo da vitória está para aqueles que chegam, não é para aqueles que correm. Então nós iremos meditar hoje sobre o cansaço não pode lhe parar. Eu prego para pessoas aqui que o cansaço, para alguns, está sendo gerado por acusações do teu adversário por causa do teu passado. Na Bíblia, irmãos, encontra-se várias expressões sobre mudança, novidade de vida, como uma das tais mais conhecidas dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também diz que em Cristo nós gozamos e usufruímos de uma novidade de vida. Uma das coisas que tem impedido muitas pessoas de perseverarem na igreja e no serviço congregacional é o acusador trazendo na sua mente coisas do seu passado, trazendo cenas passadas. Estou pregando para pessoas aqui que, se pegar esse microfone para dar um testemunho, dirá coisas horríveis e horrendas que praticava e que vivenciou na vida velha, na vida pregressa. Só que perceba, Jesus ele não te acusa, Jesus ele te absolve. Então eu estou dirigindo a palavra agora para você mesmo, que tem vivenciado um cansaço espiritual gerado por acusações do teu adversário acerca do teu passado. Como é que ele age? Ele tanto age diretamente, falando contigo, soando a tua voz, ou até em sonhos, pensamentos, como também o adversário utiliza-se de pessoas para abrirem a boca de maneira imprópria e imprudente e lançar em rosto aquilo que você fez, sendo você uma nova criatura.
Então você tem que ter muito cuidado e entender a geografia que você está pisando. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, que se arregimentam de maneira dinâmica e intensa nas regiões celestiais. Você que está vivendo este cansaço espiritual, que tem te paralisado por causa de acusações passadas, tanto em âmbito de sonhos ou de vozes, ou do diabo usando pessoas até mesmo da tua própria casa, que se diz crente e vem para a igreja, mas no momento de ira lança em rosto o que tu fizeste. Deus manda te dizer que está neutralizando a força das vozes de Satanás hoje. Levanta a tua mão comigo como sinal de confirmação, porque estamos aqui como guerra, estamos em um congresso, e em nome de Jesus daremos um brado. Toda ação do diabo contra a tua mente, para te paralisar, para te afadigar, para te travar acerca do teu passado, Deus está te dizendo: eu já te perdoei. Estou colocando por terra a força do teu inimigo. Te canto revácia. Tem alguém que trouxe glória para Jesus aqui, meus irmãos? Tem alguém que trouxe línguas estranhas? Eu te convido a ser renovado, porque Deus manda te dizer: foi eu que te resgatei, foi eu que te lavei, foi eu que te perdoei, te tirei do monturo, te tirei do charco de lodo, te tirei do crack, das drogas, te tirei de uma situação complicada, da criminalidade. E tu vai permitir o teu adversário destruir o que eu te prometi, destruir o que eu construí em você? Não permita. Por isso que Deus te trouxe para te dizer: receba força em mim, se motive em mim. O céu está logo ali, a porta está aberta para nós. E você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Decanto reva sobre fá. Estou sentindo graça de Deus, meus pastores. Cante. Ao mover do Espírito aqui, está tratando conosco, porque Ele conhece, Ele prescruta as nossas particularidades. De sobre Faraui, decanto Márcia. Aleluia. Eu te remi, te chamei pelo nome, e tu és meu. Cante. Tu és minha, diz o Senhor, tu és meu. Aleluia. Deus está me dizendo que tem pessoas tendo pesadelos com cenas passadas. Ou tu pensa que Deus não te conhece, irmãos? Eu vou desligar até o sermão aqui, porque Jesus mudou tudo o negócio aqui. Vou entregar do jeito que Jeová está mandando. Amar sobre. Não terás mais os pesadelos, não terás mais os sonhos turbulentos, porque tu não vai perder o foco do teu alvo. Tela malvísia. Há uma limpeza na tua mente, diz o Senhor. Porque, queridos, quando o inimigo vem nos acusar, ele traz perturbação. Porque ele sabe que estamos caminhando em um caminho espiritual que ele jamais poderá caminhar. Então, o que ele puder fazer para retirar o maior número de pessoas desse caminho, ele fará.
E quem mais ele vai atacar com intensidade são aqueles que têm responsabilidades com a obra de Deus e que se destacam com dons e talentos ministeriais. E você tem que se situar. Se você não entender o que está acontecendo, você vai parar. Mas você hoje veio para a UTI do céu. Tu crê nisso? Estou sentindo liberdade de pregar essa mensagem nessa visão aplicada. O médico por excelência está cirurgiando a tua alma, diz o Senhor. Jeremias Alívia. A perturbação existe e nos desequilibra. Se Paulo fosse dar vazão à acusação e à perturbação, irmãos, nem as cartas ele tinha escrito, quanto mais perseverado no alvo. Quando indagado pela sua vida passada, mas Paulo, nos pés de Gamaliel fosses tu formado, um homem conhecedor das leis, da filosofia grega. Aí Paulo diz: eu reputei perda por amor a Cristo tudo que conquistei aqui embaixo, porque eu não estou apegado mais aqui. Aí ele diz: mas eu considero como esterco tudo que conquistei no âmbito terreno, porque ele diz: tudo aqui é passageiro. Revácia. Está entendendo? Foca. Não permita que a perturbação e a acusação lhe tire a paz. Receba a paz. A mensagem é assim: receba a paz. Esta paz que excede todo entendimento, receba em nome de Jesus. E receba vigor para superar a perturbação gerada pela acusação. Porque se você não tiver cuidado, você perde o alvo do céu. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Aí o que acontece? As brechas abertas para as coisas naturais começam a se abrir. E aquele crente animado, vigoroso, do início da carreira, motivado, começa a ser um crente problemático, doente, tóxico e trabalhoso em tudo que se remete à obra de Deus e o seu serviço. Porque você abriu a brecha para a perturbação. E é muito cuidado. Quando menos espera, tu estás em casa sem querer vir para a igreja, desviado com carteira de membro. Porque tu permitiu que a perturbação gerada pela acusação abrisse uma brecha e entrasse e gerou uma cratera que te afundou, naufragou a tua fé. E essa acusação do inferno, ela é tão terrível que quando ela vem comunicada pela boca de familiares é pior ainda. E muitos que estão aqui, quem sabe tem pessoas que não são crentes na família, que tem isso como um mel na boca. Ele usa as características passadas e você tem que parar de se desequilibrar com isso, porque você pode estar perdendo a salvação da sua alma por xingamentos, por intrigas e por desordens causadas pela perturbação da acusação por parte da tua família. Porque vir para a igreja angustiado, perturbado, como é que tu vai ceiar desse jeito? Como é que tu vai comungar e participar da mesa do Senhor? Tu vai se tornar uma pessoa hipócrita na igreja. Então Deus está te dizendo: controle-se pelo meu espírito e lembre-se do que já fiz por ti. O sangue te purificou. Lava, subir. Que Deus está te dando hoje para não perder o alvo do destino é controle e domínio próprio. Receba controle, receba. Quando o vinho comece a cantar hinos, quando o vinho comece a se ligar, lembre, tem culto à noite.
Eu trabalho com o departamento de evangelização, trabalho com o departamento de varões. Se liga no céu. Começa a entender que o inimigo está tentando lhe tirar a paz, para você não exercer bem o teu chamado. Controle-se, receba segurança na língua e receba domínio das tuas ações. Revúzia, quem recebe a palavra, quem sente a graça de Deus de maneira espontânea aqui no templo sede de Camaçari, adore a Deus em espírito e em verdade, porque o céu está lhe dando equilíbrio para chegar no céu. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Eu estou sentindo graça de Deus, há um fluir, há um manancial de Deus correndo aqui entre nós, sem precisar forçar nada. Perceba desde o início desse culto, porque Deus está tratando conosco. Receba de Deus controle, 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 controle. Já estou vendo irmãs chorando, já estou vendo obreiros chorando em línguas estranhas. Isso é Deus te dando controle. Cantuí vadauís e andafiaçá. Damandou canto tobabauí se revarauá. Tem alguém possesso lá que vai ser liberto para te trazer paz. Crês tu nisso? Já vai libertar, redouve. É na autoridade do nome. Usa a autoridade do nome. Entende que é a ação do teu adversário nele, nela. Mas tu chegarás tão carregada do céu, tão carregado do céu, da noite de hoje, que tu vai colocar a planta do teu pé na tua casa, naquele trabalho tóxico, dentro do teu carro, e tu vai dizer: onde eu piso tem paz, onde eu piso tem paz, onde eu piso tem paz. Quem entende, paz. Tu vai chegar na casa dos teus pais, mas ele é de uma situação, uma religião, ele é católico, ele não tem problema. Você está cheio da novidade de vida gerada pelo Calvário, e tu vai chegar lá e vai dizer: eu estou aqui e em nome de Jesus eu trouxe paz. Tu não vai perder o foco do teu destino, porque isso é o desafio da jornada. As acusações. E quando o inimigo usa os filhos, que estão afastados para apontar você no ministério. O senhor agora só quer ser santo, mas quando não era crente fazia isso e aquilo. Cuidado, ele é teu filho, ela é tua filha. Ame e interceda e entenda o negócio, porque uma coisa é ruindade, outra coisa é demônio. E Deus vai lhe dar discernimento para você não perder o foco do destino por causa dos teus filhos que estão possessos por ações espirituais. E isso, irmãos, é gerado pelo discernimento de espírito. Repita comigo, por gentileza, em alto e bom som, no 3, 1, 2, 3. Discernimento de espírito. E o que é isso? É um dom espiritual. É um dom espiritual que Deus dá para aquele que pede. Então eu quero orientá-lo, segundo a Bíblia, para que você não perca o foco do seu destino, que é o céu, a pedir o dom de discernimento espiritual para entender quando é o inimigo que age e quando é a ruindade que está em ação. Porque tem ações espirituais tomando a boca dos teus filhos para te atrapalhar. Rebeldias, desobediências, e tu sabe quem é o rapaz. Tu sabe quem é a moça, e tu vieste aqui com o coração ferido e aflito. E o alvo do céu está meio nebuloso, está meio cinzento. O destino está meio cinzento, porque o cansaço nos tira, irmãos, até a vista nítida das coisas espirituais. A vista fica embaçada. Mas tu crê que o céu está tirando as cataratas espirituais hoje? Eu estou sentindo uma graça de Deus para pregar aqui, irmãos. Vai chegar as coisas diferentes. Da Varauí. O que era cinza vai começar a ter cor. As coisas espirituais começarão a ter cor para você.
Porque o céu está limpando a tua vista. O destino é maior do que há. O destino é maior do que há. O grande coral, o destino é maior do que há. Deus está limpando as tuas vistas. Eita, meu Deus. Eu prossigo para alcançar, mas no caminho tem o quê? Tem espinho. Fala comigo, espinho. Irmãos, o espinho, ele tem a capacidade de fazê-la sangrar, como também, se você não extraí-lo, ele faz com que você infeccione. E isso é a obra de Deus na carreira cristã. Uma coisa é você passar pelos espinhos e outra coisa é você permitir ser infeccionado pelos espinhos. Muito cuidado, porque você pode perder o foco do destino pela infecção. Vamos lá continuar falando sobre cansaço. E existem cansaços que estão impedindo muito crente, muito obreiro, muita irmã, muito jovem de se ligar nas coisas do céu, de cegarem eles, gerado entre os próprios irmãos. Gerado entre os próprios irmãos. E você tem que ter muito cuidado para não ser um espinho que infecciona, mas para ser um azeite que cura. Por que digo isso, queridos irmãos? Porque existem muitas pessoas que estão assim cansadas. Os joelhos estão desconjuntados, as mãos estão cansadas, porque foi provocado por pessoas infecciosas. Porque falar em mistério, irmãos, não é resultado de vida espiritual saudável. Aleluia. Revelar não é vida, não revela espiritualidade. Quem lembra da menina que quando Paulo estava pregando, estes aí são verdadeiros homens de Deus, usados por Deus em autoridade. Um dia passou e Paulo agoniado. Segundo dia, esses aí são verdadeiramente homens de Deus. Terceiro dia de novo, aí Paulo encabulado, porque quem tem discernimento espiritual, irmãos, discerne quem é vaso e quem é vasilha. Está entendendo o negócio? Paulo olhou para a menina e disse assim: eu repreendo o espírito que está em ti de adivinhação. Resultou aonde? Olha, irmãos, é melhor resultar o cárcere do que você ser conivente com a ser vergonhista das mesas de Jezabel e de Acabe. Aí os patrões da menina, perdemos o lucro. Mas quem tem visão espiritual, quem tem discernimento, identifica quem é vaso e quem é vasilha. Aí tem muita gente que é do prado, do canto e do ré. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida do presbítero Osiel, meu amigo, que nos transladou com muita maestria, que nós vimos conversando sobre isso. Tem muita gente que é do canto, do prado, do ré, irmãos, mas é uma pessoa extremamente doente. Doente. E como é que você identifica isso? Dentro do âmbito congregacional. Ninguém pode cantar melhor do que ele. Ele quer matar. Quer matar. Se um presbítero pregar melhor do que ele quer matar. Não respeita pastor presidente, não respeita vice-presidente, não respeita líder nenhum, não respeita superintendente da escola bíblica dominical, não respeita superintendente, não respeita ninguém, nem ele mesmo ele respeita. É infeccioso. E qual é o resultado? Vai infectando pessoas. É assim. Tu ainda vai continuar cooperando naquele trabalho desse jeito se tu nunca tiver essa oportunidade. Ele nunca teve, aí vai infectar o outro. É o outro que está lá, rapaz, nunca pensou sobre isso. E é verdade, rapaz, faz tanto tempo que eu estou ali, eu nunca tive oportunidade. Aí começa a se alastrar a ação do inferno. O veneno vai entrando na corrente sanguínea espiritual. De 1 passa para 2, de 2 passa para 4 e assim multiplica-se o desastre. E no caso de um que estava meio aturbulado, turbulento, se torna 10, 20, 30 infectados que perderam o alvo do destino. Cansados na fé por causa de um espinho infeccioso. Não é sério, irmã? Os irmãos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Eu gosto de pregar que vocês entendam. Sai para casa mastigando. Eu gosto de pregar assim: Jesus daqui a pouco vai derramar graça. Nós vamos meditar no que Deus tem para nós. Então cuidado com os espinhos infecciosos.
Quando alguém começar a chegar perto de você e começar a disseminar discórdia, repreenda porque é demônio. Pode dizer: para trás de mim, Satanás, desaparece. Pega a tua mala velha, tua bagagem de contenda e vai para lá. Porque eu tenho alvo, eu tenho destino. Quem entende, diga amém. Outro tipo de compreensão de quem está infeccioso e infeccionado: eu não concordo. Pode colocar esse bendito para trás, porque o negócio vai dar problema. Porque quando a pessoa diz assim de maneira branda: meu pastor, não seria melhor nós fazermos assim? É diferente. Agora outra coisa é: eu não concordo. Pode colocar ele para trás, porque o diabo vai agir na rebelião, na discórdia, para lhe fazer cansar. Mas está caindo por terra em nome de Jesus. Começa a entender o valor do tesouro que foi depositado em você. Não permita que o espinho da jornada, é o tema de você, o espinho, infeccione você e você fica com o pé inchado, andando de muleta, sem conseguir prosseguir para o alvo. E outra coisa, cuidado, porque essa infecção do espinho nos pés pode infeccionar para dar metástase no corpo inteiro e você paralisar completamente por causa da doença espiritual. Cuidado, cuidado, cuidado. Quem era um grande ajudador de Paulo era Demas. Demas era um grande cooperador de Paulo. E a Bíblia diz: e Demas, amando o presente século, foi embora e me deixou. Mas não era um grande cooperador? E o que é que fez Demas se desviar? Perdeu o alvo. Os espinhos infeccionados, as influências de fora, tiraram ele de perto de um maior apóstolo dos gentios. Então tem irmãos doentes, perdendo o foco do destino, meus pastores. Porque tem pessoas que não têm o mesmo peso espiritual que você, não tem a mesma responsabilidade que tu tem, não tem a mesma visão que tu tem. Aí chega, e se tu não vigiar, tu vai permitir com que a mesma visão dele, miserável, raquítica, se adeque à sua vida e você fique travado, travada. Mas Deus não vai deixar. Estou sentindo liberdade de liberar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Você está prosseguindo para o alvo. E receba de Deus saúde espiritual. Deus me diz: ministre paz, ministre equilíbrio, ministre prudência, ministre discernimento, mas ministre saúde espiritual. Deus está lhe dando capacidade de ouvir mais e de falar menos. E aquilo que tu vai ouvir não vai descer para o teu coração, porque Deus está te blindando na unção do Espírito e te dizendo: tu és o meu guerreiro. Eu te coloquei de frente da batalha para pelejares na minha obra, mesmo cansado do teu trabalho, mesmo desafiado pelas tuas deficiências. Diz o Senhor: foi eu que te escolhi, te coloquei ali na tua simplicidade. Tu tem dito: eu não sei falar, não tenho muita eloquência, sou deficiente nas letras, mas o Espírito compunge o meu coração para te dizer: eu sou teu amigo. Eu te coloquei naquele lugar, naquela responsabilidade, mesmo sabendo da tua simplicidade, mesmo sabendo da tua pouca leitura, mesmo sabendo da tua pouca estratégia de início, mas eu te coloquei porque eu vi coração limpo, coração puro, coração quebrantado. Eu vi lealdade em você, eu vi firmeza em você, eu vi seriedade no teu comportamento, eu vi honestidade em você. E Deus manda te dizer: por causa disso eu abri o céu, te batizei, te dei nome, te dei honra, coloquei você na cadeira de príncipe e te dei ministério. E é por causa disso que o diabo está irado. Mas brada Deus aqui em Camaçari: não vai te parar pelo cansaço, não vai te parar pela fadiga, não vai te parar pelo ódio, não vai te parar pela rebelião. Mas Deus está te dizendo: comece a crescer ainda mais em mim. Frutifica uma daqui. Frutifica, mulher presente aqui. Frutifica, Madeque. Cresce as tuas raízes na tua convicção espiritual. Quem glorifica a Deus por isso? Com a permissão do presbítero Isaac, irmãos todos, por favor, fiquemos em pé em nome de Jesus.
Não sou extensivo, gosto de terminar no horário. Por gentileza, aqueles que podem ficar em pé, amém. Quem não pode, por questão de saúde, entendo, em nome de Jesus. A banda, por gentileza, vamos fazer uma ministração e eu conto com vocês. Tarando, Vinásia. Tem varão aqui que faz muito tempo que não falou línguas estranhas e Deus te trouxe aqui para liberar uma descarga de convicção do teu destino. Receba essa convicção e comece a ser renovado em outras línguas aí agora. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito se mover em ti. As mãos voltarão para o arado. Oramando Ísia. As mãos voltarão para o serviço. Os pés voltarão para o ministério. Deramacanto fácia. Porque o reino em ti se desenvolveu com muita intensidade. Mas algo parou. Algo travou. Das águas jorrarem no teu ministério. E tu estás cansado, cansada. E a ministração que Deus me dá nessa primeira ministração aqui hoje, Ele diz assim para mim: convide todos aqui, tanto varões como irmãs e irmãos presentes. Que diz assim: Thales, eu estou cansado. Tinha muita coisa para a gente pontuar, mas vamos obedecer o horário, sermos prudentes e orarmos. Thales, eu estou cansada. Eu preciso de força, de vigor, eu preciso de uma intervenção de Deus. Porque se Deus não chegar, eu não sei o que será de mim amanhã. Mas eu vim aqui hoje porque eu não quero perder o foco do meu destino. Eu quero receber vigor e força para caminhar na jornada até chegar lá. Rapidamente, todos que querem receber essa ministração, sai do teu lugar e vem para cá. E nós iremos orar por vocês. Venham. Todos que precisam de força, de vigor, de renovo, de cura na alma, na mente, no coração, cura na chamada, sai do teu lugar e vem para cá. As irmãs também podem vir, fiquem aqui. As queridas irmãs podem vir à frente. A infecção vai sair da tua corrente sanguínea espiritual. Os pés inchados vão desinchar. As mãos paralisadas vão desparalisar. Os joelhos travados, enrijecidos. Vão ter movimentação. Deus conta contigo para a obra. Tem mais, eu espero. Venha, tem muitas irmãs que precisam vir para cá ainda. Eu estou muito seguro do que Deus está me dando aqui. Podem vir à frente, não tenham vergonha. Você está na casa de Deus. Você estava contando um hino que Deus colocou no meu coração antes de embarcar para cá. Rompendo em fé. Delas é rosa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me arremessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Feche os olhos, varões, vamos orar. Não me impedi de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou
Receba renovo, minhas irmãs. E não vão me impedir de caminhar. Canta, Tito. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Só quem vai chegar no destino, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, estamos em tua presença nesta noite. O nosso destino, Pai, é maior do que a jornada. Mas sabemos que para chegarmos lá, passaremos desafios terríveis, passaremos em provações aterrorizantes, seremos bombardeados de todos os lados, de todas as formas, Senhor. Mas o teu amor nos alcançou. Elemento viando e descendo a farauácia. Eu ministro sobre todos que estão cansados. Eu ministro sobre todos que estão abatidos. Eu ministro sobre todos que estão com as mãos cansadas, com a mente bombardeada por Satanás, com as casas precisando de tua intervenção. Eu ministro sobre aqueles que estão com a chamada paralisada, aqueles que precisam de paz, aqueles que precisam de discernimento espiritual. Enche eles agora, Senhor. Enche eles agora, Senhor. Enche eles agora. Que do alto da cabeça, a planta dos seus pés, eles recebam um revestimento poderoso do teu poder. Que a tua poderosa mão de Deus seja estendida sobre eles para renová-los. Enquanto eles glorificam ao teu nome, enquanto ela glorifica o teu nome, enche para que haja renovo em línguas estranhas. Enquanto ele está com a mão levantada com sinal de rendição, enquanto ela está com a mão levantada e com os lábios balbuciando lágrimas, o Senhor está chegando com vida. A morte está batendo em retirada. A morte espiritual perde a força agora. Rabaduva não mandou que manda cantorebada e da combiteira banda cantoré. Prossiga, 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 prossiga para o destino. Quem não é batizado, batiza Jesus. Quem não é batizado, batiza. Quem não é batizado, batiza. Batiza, 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 batiza. Receba poder de lutar em tempo de guerra. Nunca pare de lutar. Libera a palavra. Seja cheio. Nunca pare. Em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Fale línguas estranhas sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, cura, recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Se alguém para Jesus vem correndo, Thales, eu já fui crente, mas eu quero renovar a aliança, vem. Irmão Thales, eu nunca fui crente.
crente, o valente eu quero aceitar de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Em meio Se às houver suas alguém no templo central de Camaçari que não é crente ou está afastado, sai do teu lugar e vem. O destino é maior do que a jornada. Glorifica, glorifica. Antes de tu sentar, abraça o teu companheiro e diz pra ele: receba força, receba força, receba.